Olá, eu sou Janaina Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o nosso material do Calango Cangaceiro e a Moça Bonita. Nome diferente, né? Eu aposto que você não conhece essa história, mesmo porque essa história foi feita por integrantes aí do Grupo Spolidoro de Educação. Então é uma história exclusiva da nossa loja, né? Você não vai encontrar em outro local. E por isso você já percebe aí a diferença dos nossos materiais para os demais. O Calango Cangaceiro e a Moça Bonita é um material da coleção Contos à Brasileira, que eu já vou falar sobre isso. E as ilustrações foram feitas especialmente para o material. Então, assim, é exclusivíssimo mesmo. Se você achar interessante o vídeo, você pode se inscrever no canal. Se você achou o conteúdo relevante, curta o vídeo. E sempre compartilhe o vídeo, nunca o material com quem possa se beneficiar, porque a gente não quer criar pessoas cômodas na educação. Quanto mais você dá para o outro, menos ele faz, né? E mais ele se aproveita de você. Então, por isso a gente compartilha o vídeo para que ele vá atrás da informação, certo? Vou passar a tela aqui. O Calango Cangaceiro e a Moça Bonita fazem parte da coleção Contos à Brasileira, como eu falei para vocês. Na loja a gente já tem, um material chamado Os Três Queixadas e o Lobo Guará. A intenção dessa coleção é pegar um conto de fadas famoso e transformar em uma outra história ambientada aí em alguma região do Brasil. No caso dos Três Queixadas e o Lobo Guará, acontece numa região aí de mata brasileiro, não vou contar muitos detalhes, mesmo porque tem um vídeo sobre isso no canal. E, lógico, ele vai trazer a história dos três porquinhos e o lobo mau. Só que dentro de uma questão ambiental, porque o lobo ele vai ser o dono de uma madeireira, e daí ele causa vários transtornos ambientais para o local. E os três queixadas acabam ajudando aí tanto o lobo a se tornar bonzinho, quanto mostram também quanto é importante o companheirismo aí, o apoio dos colegas. O Calango Cangaceiro e a Moça Bonita, a gente vai falar agora sobre ele, que eu já falei dos Três Queixadas por cima, mas não é o vídeo dos Três Queixadas aqui, é o vídeo do Calango Cangaceiro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa história e eu vou abordar 4 temas: o gênero textual, o conto, a BNCC e os capítulos. Essa história, por ser ambientada no Nordeste, ela é contada em formato de cordel. Então vão aparecer muitos elementos do sertão nordestino, do Nordeste em geral. E por isso a gente achou aí interessante, né? Foi a Simone quem fez a história. Ela achou interessante contar em formato de cordel. Então o texto ele está feito desta forma. O conto, a história por trás do cordel, ela foi baseada no famoso conto A Bela e a Fera. Então a gente tem o Calango Cangaceiro, que é a fera, e a Moça Bonita, que é a Bela, né, no caso. A história em si foi pensada para abranger várias habilidades da BNCC e ser possível de ser aplicada em várias séries também. A gente coloca ali que os Três Queixadas a gente tem para quarto e quinto ano também um pouquinho mais punk, aí a coisa mais hardcore. Mas a Moça Bonita a gente só tem para fase de alfabetização. Embora atualmente, como vocês devem saber, a gente tem crianças de quarto e quinto ano em defasagem. Então eu vou mostrar algumas páginas da história, das atividades, na verdade. E daí você pode julgar se sua turma de quarto e quinto ano também pode fazer esse tipo de atividade, porque daí ela pode ser uma turma defasada, né? E é contada em capítulos para o aluno aproveitar melhor, embora no material a gente também disponibilize a história em cordel completo, né? Então a gente disponibiliza o texto completo para o professor, caso você queira utilizar ele completo,
mas nas atividades ele vai vir em partezinhas, porque as crianças vão aprendendo as partes conforme as atividades vão sendo administradas aí, né? Vamos para as atividades, que eu acho que é o que você quer saber, né? O material é composto por 32 páginas com atividades e um arquivo separado chamado Cordel das Descobertas, que eu vou mostrar mais para o final. Mas aqui eu gostaria de explicar, essa daqui é a primeira página. Como vocês podem ver, vem com o comecinho da história e já vai para as atividades. Aqui no caso são atividades aí que vão identificar a região do Brasil em que acontece a história e essas características dessa região. Então, dá para comparar aí com as características locais dos seus alunos, se eles não moram na região Nordeste. Eu estou chamando a atenção aí para o comecinho, vocês vão ver que tem um varalzinho com um cordel pendurado e uma lupa. Quando a palavra do texto tiver essa indicação, é porque nesse momento você vai usar esse arquivo que se chama ao Cordel das Descobertas, que eu vou mostrar mais para o final. Então, que nem a palavra sertão está no Cordel das Descobertas, que é um arquivo que a criança vai trabalhar melhor o vocabulário da história. A gente vai trabalhar durante as 32 páginas as particularidades locais, então a gente vai trabalhar aí com a questão de clima, com a questão das plantas, né? Então, a história é que um cangaceiro é mordido por um calango encantado, e daí ele acaba se tornando também um calango, né? E daí, um calango desdentado, na verdade, é bem engraçada a história. E daí ele encontra um cacto. E daí a gente começa a explorar as características desse cacto. São 3 páginas de atividade que eu estou trazendo 2, porque a gente evita sempre os copistas, né? Embora seja uma história da loja, então tem direitos autorais, a gente pode processar a pessoa se ela utilizar a história com as atividades dela, mas sempre tem um debochado aí, alguém que quer afrontar, né? Então a gente tem assim vários processos. A gente quer evitar que outras pessoas sejam impactadas aí por esses processos jurídicos. Surge aqui um cacto, né? E daí a gente vai trabalhar com as características do cacto. Vejam que tem uns ícones aqui, não sei se vocês estão vendo. Aqui não está aparecendo muito bem, né? Mas tem aí, ó, o caule do cacto funciona como? Daí a criança vai procurar ali e tem a torneirinha, que é a dica, né? Reserva de água. E daí ela só copia aqui. E a gente tem as partes da planta cacto aqui, e na página seguinte a gente vai ter cactos característicos do Nordeste, que é a página que eu não coloquei aqui. A gente vai ter o xique-xique, vai ter mandacaru, algumas coisas aí, espécies de cactos. Então é bem legal. A gente aproveita o conteúdo da história para a BNCC. Então aqui eu vou dar um exemplo de matemática, que é quando a gente fala sobre a tropa do calango cangaceiro. E essa tropa, gente, ela é formada por cangaceiros homens e mulheres. Então aqui a gente vai descobrir quantos tem homens, quantos tem mulheres e quanto tem no total, além de trabalhar com os números e a questão de par ou ímpar, para a numeração aí dos componentes da tropa do calango cangaceiro. Lembrando que as imagens são feitas especialmente por material, a gente pagou um ilustrador para isso. Então são imagens diferenciadas, como vocês podem ver aí, valorizando o trabalho do ilustrador Felipe Witt com as imagens. Ao final do material, a gente tem um compare e contraste, que a gente vai contrastar com o conto original, que é a base, né, da história, que é a Bela e a Fera. Então, a gente vai ver quais são as características só da Bela e a Fera, só do Calango Cangaceiro da Moça Bonita, e qual que tem nas duas, em forma de recorte colagem, seguido aí também de uma exploração da obra com personagens principais, cenário, começo, meio e fim, para as crianças já se apropriarem dessa terminologia aí. E o Cordel das Descobertas, ele é um arquivo separado, como eu falei para vocês, quando aparece aquela indicação na história, a criança vai para o Cordel das Descobertas, ela vai recortar uma imagem que lembra muito cordel, né? Então ela é típica da xilogravura,
e vai colar no local correspondente com a explicação aí, o conceito daquele termo, né? A gente tem algumas páginas de ensino religioso de acordo com a BNCC, não está privilegiando nenhuma religião em especial, tá? Ela é dentro aí das características dos cangaceiros nordestinos, então vai aparecer o Padre Inciso, que é uma figura histórica, né? Então, para que as crianças possam ter contato também com essas características que são próprias da região ali e da época dos cangaceiros. Além do material principal, a gente tem uma opção aí de jogos do tema. Então, no mesmo material, se você quiser adquirir, a gente tem 3 jogos, não é um jogo só, você estaria adquirindo 3 jogos, que é o cartão rimado, o encaixe nordestino e a trinca rimada. O encaixe nordestino é esse que está aparecendo na capa aí da culinária nordestina, então as crianças têm que ver a definição e encaixar se é culinária, se é folclore, se é dança. A trinca rimada é esse que tem o dente pente doente, que vai achar sempre a trinca de rimas. E o cartão rimado, a gente tem uma trilha, a criança anda, né, com um peãozinho na trilha, e na casinha que ela cai, ela tem que ver na cartela dela, no cartão, por isso que chama cartão rimado, quais são as palavras que rimam com aquele final oferecido na trilha, né? Então, são 3 jogos bem legais aí para você trabalhar com vocabulário e cultura nordestina, dentro aí da realidade do Calango Cangaceiro e a Moça Bonita. Se você achou interessante, você pode adquirir seu material, você pode entrar no site janainespolidorio.com.br e digitar Calango, ou eu vou deixar aqui no resumo do vídeo, eu vou deixar o link direto, se você quiser ver o preço, os detalhes, a amostra do material. É um material de 32 páginas, gente, então ele é um material para um semestre inteiro. Então você pode trabalhar tanto espaçadamente, para daí entre 4 e 5 meses de trabalho, e daí você finaliza no finalzinho mesmo do semestre. Pode até fazer uma mostra cultural com elementos do conto, aí vai ser bem interessante. Ou você pode trabalhar, e eu acho que no mínimo 2 meses esse material dá, se você quiser trabalhar com maior frequência. Mas é um material que ele é feito para explorar muitos itens da BNCC, então ele é um material de longo prazo, tá? É por isso que vale a pena aí adquirir, tanto para a criança conhecer melhor o país que ela vive, as características de uma região em especial, quanto para ela ampliar os conhecimentos de uma forma profissional. Porque eu gostaria de lembrar que a gente não tem na faculdade de pedagogia uma aula específica que nos ensine a fazer atividade didática. Isso não é papel do professor. Graças a Deus, as escolas estão se conscientizando e contratando elaboradores profissionais, né? Por isso que a gente tem até o curso de elaborador de material didático, que caso você tenha interesse, logo mais vai abrir a próxima turma. Vou deixar também no resumo do vídeo o link do contato da Cirlei, porque é ela quem monta as turmas. Então, se você tiver interesse em montar, aliás, esse material que vocês estão vendo, a gente contratou uma das alunas do curso de elaboração para fazer ele, que é a Jaqueline. Então, a gente também utiliza os serviços das ex-alunas. A gente não confia em pessoas de fora. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Comprem o Calango Cangaceiro, que vale muito a pena, além de ser engraçada a história. A gente traz características importantes e trabalha itens importantes com as crianças. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidório, com materiais exclusivos e originais.